Boa noite, meu Brasil, e boa noite a todos e todas que vão me assistir com exclusividade. Antes de eu começar a aula para todos os telespectadores, alunos e aprendizes do 100% nas leis, quero desejar um feliz dia dos namorados para você que namora, que é noivo, que é casado ou que vai encontrar alguém um dia. Que o relacionamento de vocês melhore a cada dia e que esse seja o melhor domingo da vida de todos. Na aula de hoje, no 100% nas leis, vai cair dois artigos do Código Penal. Vai cair o artigo 347 do Código Penal e vai cair também o artigo 339. Vai falar de dois crimes, você vai entender lá na frente. Pegue papel, se for possível, pause a aula, volte, anote por escrito. Tudo que eu falar que você entender, pausa, anota no caderno, anota no livro, tenta entender o que eu já esclareço na teoria, mas na prática também. E ao lado do título dessa aula, na descrição, você vai ver um V. Você clicando lá, vai ter as leis em detalhes, os artigos, crime, tudo relacionado a essa aula. Tanto o que eu falar aqui, mas falar do mais específico lá em detalhes também, tipo um relatório que eu faço. Vai falar do artigo 339 do Código Penal e o artigo 337. O que acontece? O artigo, no caso 339, ele fala do crime de denunciação caluniosa. E o artigo 347, ele fala do crime de fraude processual. Então vamos lá. Abrir um processo contra alguém, gente, não quer dizer que é causa ganha. Por que eu tô falando isso pra você? Gente, não adianta vocês querer fraudar algo contra alguém, seja na área trabalhista, tributária, penal, criminal, de inventário, previdenciário, enfim. Porque quando você frauda ou quando você faz uma denúncia contra alguém caluniosamente, ou seja, sem prova, tudo a polícia e a justiça, através de investigação, de apuração, através de vias de fato, através de ligar o fato com o outro, eles vão chegar na verdade. E muitas pessoas hoje, por que eu vou dar essa aula para você? Se você é uma pessoa assim, que quer abrir um processo contra alguém, você não tem prova contra alguém, nem abra. Nem abra. Se você foi vítima de um crime e não tem prova, não abra também. Por que eu falo essas duas teses? Porque você pode responder pelo crime de denunciação caluniosa ou fraude processual. Por quê? Porque a denúncia caluniosa, ela é quando a pessoa, mesmo ela sendo vítima, mas ela não tem prova. Quando ela não tem prova para abrir uma ocorrência contra alguém, ela pode até abrir, mas no dia que a justiça for julgar e não tiver prova, essa pessoa vai perder a causa. E a fraude processual é aquela pessoa que muitas vezes ela abre um processo contra alguém fraudando, sabendo que a outra pessoa não fez nada, mas ela quer abrir, entendeu? Na má intenção, na má fé, achando que vai tirar algum benefício e não vai. Pelo contrário, lá na frente a pessoa se torna autora do crime de fraude processual. O artigo 347, eu vou ler para vocês, ele fala assim, ó. Olha que interessante o artigo 347 do Código Penal. Descreve o delito de fraude processual, que consiste no ato de modificar intencionalmente dados do processo, com o intuito de levar o juiz, perito ao erro. A pena prevista é de 3 meses a 2 anos e multa. Exemplo, inserir depoimento falso no inquérito policial. Então, crime de fraude processual é aquela que quer levar o que? O juiz ou o perito ao erro. Como assim? É a mesma coisa. Uma mulher chegar na polícia, fazer um inquérito policial, uma ocorrência e falar bem assim: o homem ali me estuprou ou tentou me estuprar. Beleza. Aí a pessoa ela abre essa ocorrência contra alguém, é lógico que o delegado pode autuar, indiciar e vai mandar o caso para o Ministério Público, para o juiz que vai, ou a juíza que vai pegar o caso. Só que a fraude processual é quando a pessoa ela tem a intenção de modificar dados do processo, como assim, criminal inocente. Aí chega, a pessoa fez tudo isso, deu um depoimento falso no inquérito policial. Aí chega no dia da pessoa, esse exemplo do crime de estupro que eu falei,
fazer o exame de corpo de delito. Aí na hora, pum, dá negativo. A mulher que acusou o homem desse crime hediondo, ou seja, ela foi pega em contradição. Por quê? Porque ela deu um depoimento falso, ela tentou mudar ali, argumentar certas situações, falar que o cara fez isso, não consumou o ato, ou consumou e tudo mais. Na hora da colheita de provas, ou na hora que uma filmagem foi pegada, na hora que um cara que é acusado, ele fala que no local ele estava trabalhando e ele prova aquilo, ou seja, aí aquele homem que era suposto autor do estupro, ele se torna vítima de fraude processual. E a denunciação caluniosa nesse caso? Da causa, instauração da investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe o crime de que o sabe que é inocente. É o que eu falei, gente. Eu dei o exemplo do crime de estupro, mas serve para servidor público, serve para outro tipo de crime. Aquela pessoa que sabe que uma pessoa é inocente, ela abre um processo contra alguém na maldade. É a mesma coisa uma mulher chegar e falar: ah, meu marido, meu ex-marido, meu namorado me agrediu. Ou seja, sabendo que o cara não fez isso, é inocente. Teve um bate-boca verbal. Aí na hora que a mulher é sujeita a fazer os exames de corpo de delito, ali, vamos dar um exemplo, ela é pega na mentira. Por quê? Porque o corpo de delito vai constar como ele triscou o dedo, pode ter tido a ofensa verbal, aí não aconteceu nada. A mulher vai responder pelo crime de denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal, e pelo crime de fraude processual, artigo 347, porque ela tentou fraudar situações, como assim, tentou induzir o vizinho, alguém a afirmar aquilo, etc, etc, e sabendo que é mentira. Sabe por que eu tô falando isso pra você, gente? Vou dar um exemplo agora de aposentadoria. Mesma coisa, uma pessoa que quer se aposentar e ela falsifica muitas vezes um diagnóstico médico, combina com o médico. Infelizmente acontece isso, não estou generalizando, e tudo para tentar entrar com a aposentadoria. Só que quando a justiça e o INSS vai apurar, vê que a pessoa usou de má fé. Por quê? Porque a pessoa ela falsificou um documento na intenção de se aposentar. Ou seja, ela usou artimanhas negativas, ela usou o ilícito, ela tentou manipular alguém. Muitas vezes o médico cedeu um atestado ali e quando a pessoa é pedida ali para cair na mão de outro médico para fazer uma vistoria física, para ver se ela está apta para aposentar mesmo, ela cai em contradição, vê que a pessoa não tem problema nenhum, que tudo não passou de uma fraude. Essa pessoa vai responder por quê? Vai responder por denunciação caluniosa, por quê? Porque a pessoa na investigação policial, no processo judicial, ou seja, no intuito de se aposentar, ela usou de má fé aquilo ali. Eu dei o exemplo de aposentadoria e dei o exemplo de um crime penal aqui também. Entendeu? A aposentadoria já entra no direito previdenciário, né, no caso. Entendeu? Mas usando de exemplo aqui também. Só que aqui eu estou falando do artigo de fraude processual e denunciação caluniosa do Código Penal. Anote, gente. Gente, sabe onde é que eu quero chegar? Nunca minta no inquérito policial se você não tiver prova, ou nunca levante falso contra alguém. Porque no dia que a justiça querer apurar, ela vai pedir prova, ela vai pedir fundamento, ela vai pedir base, ela vai pedir toda uma série de coisas para a pessoa provar que ela está certa. E se a pessoa falar uma coisa para o policial na delegacia e ela chegar lá no dia da justiça falar outra coisa para o juiz, isso aqui, gente, eu vou tirar o tema rapidinho, a pessoa entra em contradição. E a probabilidade da pessoa perder a causa só por isso já se torna grande. Entendeu? Então é isso que eu quero falar. Abrir um processo contra alguém não quer dizer que é causa ganha. Sabe o que essa aula ela quer deixar de legado para todos vocês? Você só, certo ou errado, só abre um processo contra alguém, uma denúncia contra alguém, faz uma ocorrência na delegacia, leva o caso para a justiça, para o Ministério Público, o Poder Judiciário, que eu estou falando da esfera penal, que é o artigo 339 e o artigo 347 do Código Penal. Mas tu só faça isso se você tiver certeza do que você está falando, sem aumentar e sem diminuir, e acima de tudo, você ter como provar, através de prints de WhatsApp, através de quebra de sigilo telefônico, através de circuito de filmagem. Quem é advogado que pega causa
dos seus clientes penal, trabalhista, de autor, vítima, sabe o que eu estou falando. Ou se você muitas vezes ali você tem um rol de testemunha, pessoas que viram de fato e vai confirmar a história no dia do trânsito em julgado, do julgamento ou do júri popular, para o juiz, para juiz ou para o promotor. Então é isso. Só abre um processo contra alguém se você tiver prova. Porque se você não tiver prova, mentir para a polícia, mentir para a justiça e etc, etc, artigo 347, fraude processual, e artigo 339, denunciação caluniosa, você poderá responder. E essa lei do crime de denunciação caluniosa é a lei 11.000, é a lei denunciação caluniosa, a nova lei no caso é do crime de denunciação caluniosa, a lei 14.110 do ano de 2020, e a lei aqui de fraude processual, eu tenho de escola, mas eu vou ler, aqui no caso, ela também se encontra ali no fraude processual, crime previsto no artigo 2, súmula 1ª da lei 12.850, além do artigo 347 do Código Penal, como eu já falei. Pause a aula, anote e grave tudo que eu falei. Valeu, meu Brasil. Tchau, tchau.